Você sabia que no Hospital de Amor, todo dia, a equipe de produção audiovisual realiza conteúdos em áudio e vídeo? São muitos programas transmitidos em diversas plataformas. Fábrica de Sonhos, Hora da Saúde, Acima de Tudo o Amor, Podcast PebMed e Na Frequência. E muito mais. Confira todos os nossos conteúdos em youtube.com/Hospital de Amor. Por acima de tudo, amor. Dom Milton, uma das coisas que eu sempre fico querendo fazer comigo mesmo, eu não sei como é que, uma coisa que foge um pouco da minha capacidade. Eu queria que todas as pessoas tivessem a minha fé, principalmente da minha família, começando dos mais próximos e das pessoas, e eu acho que o senhor conhece muito bem a fé de todas as pessoas que nós temos. O Patrulho falou a fé da conversão, que é a fé que a gente sabe que é uma fé contínua, uma fé de alegria, na tristeza e na alegria, a mesma fé, né? Eu convivo com várias pessoas que têm essa fé e às vezes com mais alegria na hora da dor, inclusive. Então, são histórias de pessoas que têm fé que chegam a nos impressionar de tamanha fé que as pessoas têm. Então, por isso que eu quero deixar nesse terceiro bloco que eu quero fazer um testemunho dessa fé de pessoas que na alegria, que na dor teve mais alegria que na própria alegria da vida, que chama-se um santo que nós tivemos na vida e na família do Hospital do Amor, mas na família de Barretos, que é o Padre André. Nós vamos falar sobre esse tema, porque me motiva muito lembrar das virtudes que um santo que conviveu entre nós. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, num outro programa. Mas eu fico imaginando que a minha concepção, a minha fé, me faz eu imaginar que eu sou uma pessoa que tenho uma vontade imensa de servir a Deus, porque eu não sou padre, eu não tenho uma vocação dessa profunda, tamanha fé, às vezes de uma pessoa que abdicou de todos os prazeres da vida para servir a Deus. É um testemunho de fé extraordinário, que a família, o pai, a mãe e os filhos se tornou só Jesus Cristo e serve a Deus com uma dimensão de amor e de uma exclusividade. Então, é uma fé muito estruturada, a fé de um sacerdote para mim. Os sacerdotes são esses sacerdotes que vivem a expressão da fé na plenitude de servir por amor, que tem alegria e que faz a comunidade dele ser a família dele. São fés, pessoas que me deixam embebecido. Como é que pode existir tanta fé numa pessoa que ama servir a Deus, como é a profissão do senhor, é a profissão a vocação, né, de vocês. E então eu queria que essa hora da pandemia, que todos nós tirássemos uma lição maior, de que Deus foi misericordioso demais, porque em curto prazo de tempo nasceu uma vacina, e se essa vacina não tivesse nascido, onde nós estávamos? Todas as nossas famílias e nós. Nunca houve um prazo tão curto de uma solução em vacina. Uma grande parte das pessoas, os que não tomaram a vacina, estão pagando caro e vão pagar caro por isso. Mas nós então, eu vivi a experiência de todas as pessoas que enfrentaram, que viveram essa situação. Eu percebo nelas muita fé. Pessoas que sabem que
que a vocação dela é um dom que Deus realmente entregou para ela, e ela, porque eu fiquei impressionado pela insegurança que bateu de todo mundo fechar as portas de casa, se trancar dentro de casa, fechar a janela e não saber por onde estava entrando esse vírus que ninguém via. E de repente as pessoas que tiveram à frente do atendimento e que não tomaram remédio é porque tinha muita fé. Isso eu testemunho com todos que eu conversei, que são os católicos, mas os evangélicos também, que tinham muita espiritualidade, muita confiança na sua fé, na sua vocação. Então, eu falo isso, não era um momento da gente... eu queria assim, mas precisava todo mundo aumentar a sua fé, essa fé que o Padre Túlio falou, uma fé duradoura, né? Não uma fé de conversão. Então, eu não sei, eu estou fazendo esse programa aqui para querer testemunhar que as pessoas precisam aumentar a fé, porque nós passamos por uma tempestade, não é só por isso, mas é porque não tem outra forma da gente encarar a vida, né? Com certeza. A fé é o segredo, né? Que não nos permite desistir, né? Não nos permite desanimar, né? Eu tomo, por exemplo, a atitude dos padres, né? Às vezes a gente imagina que nós, bispos, padres, não tenhamos crises de fé, né? E nós temos crises de fé. São seres humanos, né? Somos humanos. Às vezes nós elaboramos um projeto, elaboramos um plano, pensamos e às vezes as coisas não acontecem da maneira como nós queremos, às vezes surgem certos imprevistos, algumas situações mais difíceis. Então, humanamente dizendo, nós também somos provados na fé, né? A pandemia foi uma provação também para nós, né? A maior... Você imagina, nós semanalmente celebramos com o nosso povo, né? Quer dizer, diariamente nós celebramos com o nosso povo. Imagina você celebrar com as portas fechadas da igreja. Você ter diante de si um celular, né, uma câmera e os bancos vazios. Frio. Houve padres que ficaram tão aflitos que colocaram fotografia dos fiéis nos bancos da igreja, porque sentia a necessidade de ver o seu povo, né? Então, evidentemente que isso exigiu de nós um ato de fé ainda maior, né? Mas eu acho que só vivendo na fé é que nós humildemente podemos cumprir a nossa missão, né? Podemos dar o melhor de nós na situação da pandemia como nós demos, né? Evidentemente que poderia talvez ser diferente, poderia ser melhor, mas diante da realidade, dos recursos que nós temos, das condições que nós temos, nós procuramos oferecer o que de melhor nós podíamos oferecer. E isso graças à capacidade da fé, né? A fé que vê o invisível, né? Crer é ver o invisível, né? Crer também é esperar, né? Quer dizer, a fé, ela é irmã da esperança. Aliás, elas caminham juntas, a fé, a esperança e a caridade, né? Então, crer também é esperar, né? É esperançar, né? A gente, apesar de todas as dificuldades, a gente esperar que o dia seguinte vai ser melhor, né? Dizia o velho Dom Paulo, o querido Dom Paulo Evaristo, né? Caminhar de esperança em esperança. A gente pode saber que o dia de amanhã pode ser diferente, pode ser melhor. É isso que nos sustenta, que não permite que a gente desanime ou a gente desista da caminhada que a gente percorre. A história esse programa é uma reflexão sobre aonde que existe uma estrutura, como nós tivemos, e como eu tenho a minha estrutura para enfrentar. Eu queria que todos também tivessem, que todos aumentassem a sua fé, porque no dia a dia já é muito importante, a gente precisa, mas na pandemia nós vimos a diferença
com a estrutura, quem tinha uma estrutura de fé muito, muito boa, como é que ele passou melhor. Batulho, quando você falou da fé, aquela fé que faz a conversão, como é que poderia explicar isso melhor? Sabe, eu penso que cada um de nós temos o nosso despertar para a fé. Vão ter aquelas pessoas que vão ter o seu despertar para a fé de pequeno, de menino, outras pessoas vão ter o despertar para a fé quando se vê ali numa idade mais, né, na melhor idade, porque aí começa a pensar na finitude. Outras pessoas vão ter o despertar na fé quando acontece uma tribulação, outras uma bênção, uma graça. Cada pessoa precisa fazer a experiência, né, real da fé de Jesus. Eu falo que a nossa fé, ela não acontece somente através do estudo. O estudo, na verdade, ela é uma base. Eu conhecer a palavra de Deus, eu ser evangelizado, catequizado, me oferece ali uma base para que eu possa fazer uma experiência verdadeira do amor de Deus. Mas aquele que faz a verdadeira experiência, e o que eu falo a verdadeira experiência? É ter a certeza, né, de um Jesus vivo, né, e de um Jesus que ali quando eu clamei, Ele me ouviu, que ali quando eu apresentei a minha necessidade, Ele me ajudou, não fez às vezes o que eu queria, mas fez aquilo que, né, era da vontade possível dEle. Quando eu vivo essa experiência, eu não consigo mais me afastar desse Deus, né? E ali que acontece essa fé de conversão. Infelizmente, algumas pessoas passam pelo milagre, mas abandonam a Deus. E às vezes acontece outra tribulação, volta, né? Mas abandona a Deus. Eu lembro de um caso que eu atendi uma mãe de uma paciente no hospital, e eu atendi a primeira vez e o filho foi curado. E aí aconteceu uma recidiva e aí de repente falei, você está aqui de volta? Tinha passado uns 3 anos. E aquela mãe, né, se confessou e chorando ela disse, olha padre, eu tô muito triste porque no momento que eu mais precisei, Deus deu a cura e eu me comprometi em ser uma pessoa de oração. Eu comecei até ir na minha comunidade, mas depois eu me afastei de novo. E ela falou, eu estou envergonhada de pedir novamente o milagre, porque eu estou me sentindo como se eu fosse interesseira, né? Como se eu buscasse a Deus somente quando eu preciso. Na dor. Né? E ali eu acalmei, eu falei, olha, você está tendo uma segunda chance. Né? Eu falo que às vezes a gente não vai aprender no primeiro erro, vamos precisar errar 2, errar 3. E Deus é misericórdia, né? E Deus ele vem, Ele nos acolhe sempre. Podemos errar 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes Ele está ali de braços abertos para nos acolher. Então, acho que quando a gente faz essa experiência, não tem como se afastar. Eu queria testemunhar, quando nós estamos falando disso, estava lembrando que eu sempre quis também, agradecer a Deus o dom que eu tinha, a saúde que eu tinha, a diferença que eu via que eu tinha dos meus primos, irmãos, amigos. Eu era uma pessoa que tinha eu percebia que eu era o suficiente. Com 15 anos eu era emancipado, eu era um homem de negócio com 15 anos, e eu falei, eu vejo que a maioria não tem essa visão que eu tenho, não sabe nem o que vai ser, nem a profissão, e eu queria muito agradecer a Deus e queria servir a Deus de alguma forma, e não sabia de que maneira fazer isso. E falei, mas eu acho que eu não tenho condições de servir a Deus porque eu sou pecador. Eu cometo pecados, né? E Deus não vai dar chance para mim de servir a Ele porque eu vou envergonhá-lo, né? E essa é uma fé que era imatura na minha cabeça. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vê o que você falou agora. Quer dizer, 1 milhão de vezes que a gente errar, Deus vai estar ali para nos perdoar pela misericórdia, pelo dom de misericórdia, que a maior bênção que nós temos é saber que a misericórdia dele é infinita, né?
E aí só depois disso, quer dizer, com o amadurecimento, que eu acreditei que mesmo eu sendo pecador, que eu podia servir a Deus. E depois eu percebi que Ele me dava, tinha me dado os dons maiores do que eu imaginasse que eu tivesse. E quem despertou essa visão minha foi Dom Antônio Muciolo. Fala, você não tem esse tantos de dons que você tem, de ser o neto predileto do seu avô, um homem de talento, de negócio, com todos esses dons que Deus te deu para você só servir ao dinheiro. Você também tem isso aí, você precisa servir a Deus. Mas eu servir a Deus, não, vem trabalhar comigo. Aí que eu fui para a Cidade de Maria. Então é muito interessante a gente querer, eu estou comentando esse programa no nível que nós estamos junto com o bispo, com o nosso capelão, para testemunhar para vocês que nós precisamos amadurecer a fé, e uma oportunidade que foi esse ano é para as pessoas refletirem no fim do ano do que nós podemos crescer mais em poder servir a Deus e saber que Deus aceita todos nós com nossos defeitos, mas precisa das nossas virtudes, das nossas qualidades para a gente ajudar 2022 ser um ano melhor que nós passamos o 2021, que foi 2021, com ou sem pandemia. Do jeito que vier, nós temos de estar de mãos dadas e aumentar a nossa fé para 2022. Esse era o recado que eu queria finalizar o programa, dizendo que a reflexão é para que todos nós juntos podemos crescer na fé para 2022 e todos nós servimos a Deus, cada um no seu espaço, no seu tamanho, na sua competência. Esse era o sentido do programa. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por assim